Se você está enfrentando alguns desses desafios em sala de aula, como a falta de interesse dos alunos, participação zero deles, ou muitas vezes participação inadequada em disciplina, dificuldade de aprendizagem, saiba que muitos desses desafios podem ser minimizados e até resolvidos ao fazer um planejamento bem feito. E o bem feito não é preencher por completo, mas é um planejamento com intencionalidade pedagógica e não cometer os 5 erros que eu vou te falar nesse vídeo. Então, vamos juntos? Eu sou a professora Larissa Albúnio, designer de aprendizagem, e o meu objetivo aqui é ensinar professores a atraírem a atenção dos alunos melhor que a internet. Então, se este assunto já te interessou, inscreva-se aqui no canal, porque semanalmente tem vídeo para te ajudar a tornar as suas aulas mais leves e produtivas. Esses erros que eu vou te mostrar, todo professor e toda professora já cometeu e comete no planejamento. São erros gravíssimos, mas fáceis de serem consertados. Então, assista até o fim para não perder nenhum. Erro número 1. Negligenciar o planejamento de aulas. Nós sabemos que entre o plano e a prática há um universo de imprevistos. Mas isso não é justificativa para não fazer o planejamento ou para negligenciar o poder de um bom planejamento de aula que traga resultados para você e para os seus alunos. Negligenciar é aqui não fazer o planejamento ou não atualizar ou fazer de qualquer jeito somente para cumprir tabela sem intencionalidade pedagógica. Essa intencionalidade pedagógica são métodos e estratégias de ensino e aprendizagem que visam o aprendizado dos alunos. Simples assim. O professor ou a professora precisa ter isso em mente de uma maneira clara quando propõe uma atividade aos alunos. Como que essa atividade pode contribuir com a rotina dos alunos? Quais são os possíveis impactos que ela pode trazer de aprendizado? Todas essas questões podem ser pensadas a partir da intencionalidade pedagógica e que devem permear ao longo de todo o planejamento de aulas, para todas as aulas. Essa intencionalidade pedagógica não é somente para a educação básica, nos ensinos infantil, fundamentais e médio, mas também para o ensino superior pós-graduação. Porém, cada etapa possui as suas particularidades. O planejamento de aula vai muito além dos professores planejarem quais os conteúdos e tópicos que falarão. Ao planejarem as suas aulas, eles devem se perguntar, ao final desta aula, o que os alunos serão capazes de fazer ou realizar? E a resposta para essa pergunta é o objetivo de aprendizagem da aula. E com isso caímos no erro número 2 do planejamento da aula, que é não planejar objetivos de aprendizagem que levem à ação dos alunos, que sejam alcançáveis e que sejam mensuráveis. Você consegue avaliar? Os objetivos da aula, que eu gosto de chamar de objetivos de aprendizagem, para ficar claro que são objetivos para que os alunos alcancem, são os primeiros a serem pensados, mas os últimos na ordem de execução. O que eu quero dizer com isso é que os objetivos de aprendizagem são os primeiros a serem colocados no planejamento, mas só serão alcançados no final da aula ou de uma sequência de aulas. Um bom planejamento de aula reflete a prática pedagógica ou docente do professor e da professora em aula. Se o planejamento está distante da realidade da sala de aula, é porque não está sendo bem estruturado e pode conter o erro de confundir o objetivo de ensino com o objetivo de aprendizagem. Os objetivos de ensino são para o professor, para a professora, o que ele irá explicar, irá fazer. Os objetivos de ensino, eles estão atrelados aos conteúdos e às estratégias de ensino. Já os objetivos de aprendizagem são para os alunos e estão atrelados às ações que eles irão executar, que podem ser atividades ou exercícios, listar, classificar alguma coisa, explicar, desenvolver ou criar algo. Usa-se para a construção dos objetivos de aprendizagem os verbos da taxonomia de Bloom,
Já tem vídeo aqui no canal que eu te explico e te dou exemplos de como usar a taxonomia para facilitar na hora de você escrever os objetivos da aula. Depois vai lá para assistir. Agora, antes de irmos para o erro número 3, curte esse vídeo, porque além dos erros que eu estou te mostrando aqui, eu também estou te mostrando como corrigi-los. Então, curte esse vídeo, prof. Erro 3. Confundir intenção com intuição. Lembra do erro número 1 que eu expliquei que era a intencionalidade pedagógica, que o professor e a professora planejarem e executarem suas aulas do início ao fim, seguindo uma intenção docente? Agora, tem uma outra palavra que sempre aparece nas práticas de alguns professores: a intuição. A turma pode ter 10, 20, 30, 40 alunos, mas o professor e a professora enxerga cada um deles. Assim, percebe quando um aluno participativo começa a ficar mais quieto, quando o interesse pela aula diminui. Na convivência, nós passamos a conhecer aqueles indivíduos, os alunos, e dessa convivência surge um fenômeno pouco explicado, mas compartilhado por muitos: a intuição em sala de aula. Eu senti, eu imaginei, eu deduzi. É claro que a nossa percepção enquanto professor e professora, os nossos instintos, por assim dizer, são valiosos, mas não podemos depositar toda a nossa confiança nisso. Educação não é achismo. Para garantir que os alunos aprendam o que é esperado, é preciso que o professor saiba com segurança o que será ensinado e como. Essa certeza vem do conhecimento do planejamento de aulas, da intenção de desenvolver aquele conhecimento. A intuição, ela pode ajudar a perceber oportunidades para aplicar o planejado, mas ela não pode caminhar sozinha. E agora entramos talvez no erro mais cometido pelos professores ao fazerem o planejamento. Erro 4, que é planejar aulas partindo do conteúdo, ou tendo como ponto central o conteúdo da aula. O conteúdo ele faz parte da aula, faz parte do planejamento, mas não constitui a aula em si, não constitui o planejamento em si. Fazer o planejamento não é somente escrever quais são os tópicos que o professor irá falar, irá escrever. Isso faz parte do planejamento, mas não constitui o todo do planejamento. Fazer o planejamento não é escrever os exercícios, as atividades que os alunos farão. Devem estar no planejamento. Mas planejar não se resume a escrever os tópicos do conteúdo que serão explicados, as atividades que os alunos farão. Planejar uma aula vai muito além disso. Esse é o erro mais cometido e o mais simples de ser consertado. Porque quem faz o planejamento focado somente no conteúdo está fazendo um planejamento incompleto. Se você quer fazer um planejamento completo, sem cometer esses erros que eu te disse até o momento e sem cometer o último erro que eu vou falar logo mais, eu te convido a se inscrever na formação de professores. Na formação, eu vou te apresentar um método que eu criei para te ajudar a planejar e executar aulas que atraem a atenção dos alunos, mesmo com tantas distrações tecnológicas. Eu vou deixar o link da formação na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário também. Acesse lá para você conhecer depois, tá bom? E se o seu planejamento está incompleto, é porque está faltando 3 passos anteriores ao conteúdo, que são intencionalidade pedagógica, objetivo de aprendizagem e o planejamento está genérico. Serve para qualquer turma, em qualquer contexto. Ou seja, o professor ou a professora está cometendo o erro número 5, que é não considerar o perfil da turma. A turma possui um conjunto de alunos com as suas dificuldades e potencialidades, com seus sonhos e medos. Não levar isso em consideração e planejar, ao planejar as aulas, é negar o direito a esses alunos de aprenderem. É como se o professor ou a professora transmitissem a seguinte mensagem: olha, essa aula é minha. Esse é o conteúdo que vocês têm que aprender. Esse é o meu jeito de ensinar. Aprende quem quer e quem conseguir acompanhar. Não me importa quais são as suas dificuldades de aprendizagem. Não me importa quais são os seus conhecimentos, pois não levarei em consideração.
Parece é forte isso que eu disse, mas é exatamente essa mensagem que os professores passam aos alunos ao planejarem as aulas sem levar em consideração o perfil da turma. Cada indivíduo aprende de uma forma, com estímulos diferentes, com materiais diferentes, por meio de estratégias de ensino diferentes. Depende muito dos gostos desses alunos e de quais tipos de experiências eles já foram expostos. Não dá para ministrar a mesma aula com os mesmos conteúdos, com a mesma metodologia, com as mesmas perguntas para turmas completamente diferentes, para indivíduos completamente diferentes. Não é porque estão na mesma série ou ano, no mesmo curso, que é o mesmo professor, que a aula deve ser a mesma. Então, comece a conhecer os alunos, os indivíduos que estão diante de você na sala de aula, seus sonhos, seus desejos, dificuldades e potencialidades, para começar a entendê-los e para incluir essas individualidades no seu planejamento de aula. Assista esse vídeo aqui, eu te ensino a fazer um planejamento de aula do zero, levando em consideração, sim, o perfil da turma, porque o plano ele deve estar atrelado à sua prática. Até o próximo vídeo. Tchau!